Alô, feras! Sou o professor Velozão, de Biologia, do curso Júris, preparando você para o Enem, fechar a prova de Biologia. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, que é envolvendo o reino Plantae, ou seja, o reino Metáfita, onde nós temos as plantas para nós no vestibular, certo? É um dos assuntos muito interessantes para vocês e cai sempre no vestibular. A botânica, ela sempre está presente no vestibular e é uma das questões que mais tira aluno na prova de biologia, tá certo? E nós vamos tentar fechar as questões que caem para vocês. Então, o reino Plantae, ele envolve as seguintes plantas, né? Envolve as briófitas, as plantas mais antigas, depois elas evoluem e chegam ao grupo das pteridófitas, as plantas mais evoluídas que as briófitas, né? As briófitas foram as primeiras plantas a surgir. E depois vem as pteridófitas, tá certo? Na sequência surge as gimnospermas, tá certo? As gimnospermas. E finalmente surgem as plantas atuais, mais evoluídas, as plantas mais evoluídas, ou seja, as angiospermas. E aqui nas angiospermas nós temos o grupo das monocotiledôneas, e temos o grupo das dicotiledôneas, beleza? Olha, então isso aqui é um assunto muito prático de se aprender, beleza? E atenção, aqui nós temos as dicotiledôneas, ou seja, onde estão as plantas mais comuns para produzir os frutos, né? As dicotiledôneas. E aí com isso nós temos uma sequência evolutiva, beleza? Essa sequência evolutiva, grave bem, é uma sequência que considera-se o quê? As briófitas, as mais antigas, depois surgiram as pteridófitas, depois as gimnospermas e as plantas atuais, as plantas mais recentes de todas, são as angiospermas, beleza? Aqui nas angiospermas são as plantas que têm as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, beleza? Agora, como ancestral dessas plantas, como ancestral delas, nós temos um grupo de plantas considerado no vestibular, exatamente como ancestral, as algas, chamadas de algas verdes ou algas clorofíceas. Essas algas clorofíceas verdes é que são consideradas para nós exatamente a ancestral delas, tá certo? Agora, por que os cientistas consideram as briófitas como as plantas ancestrais as plantas, os vegetais, capazes de originar as briófitas? Ora, o que levou isso aqui foi exatamente quem? Essas algas, elas possuem duas coisas importantes, ou seja, elas apresentarem o amido como reserva e uma clorofila, chamada clorofila alfa. Essa clorofila alfa é que é a clorofila presente em toda a planta, beleza? Essa que é a razão de nós termos as briófitas como a primeira planta que surgiu das algas verdes clorofíceas, beleza? Então, para nós, o grande lance é esse, é saber exatamente essa sequência. Agora, o que nós temos de interesse aqui? Ora, por exemplo, no vestibular passado, retrasado da UEMA também, e Enem, eles consideraram o seguinte: nesta sequência aqui, nós temos determinadas coisas que surgiram nessas plantas. Por exemplo, aqui nas briófitas surgiu pela primeira vez um embrião, tá certo? Para trás não tem planta com embrião, certo? Então o embrião surgiu pela primeira vez aqui. Ora, pelo fato das briófitas apresentarem pela primeira vez o embrião, nós consideramos essas plantas como as plantas chamadas de embriófitas. Embriófitas pelo fato de elas apresentarem o embrião. Ora, então daqui para frente, toda planta apresenta o embrião, certo? Então, no caso, aqui surge o embrião, então todas elas são embriófitas. Então, quem são embriófitas? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, beleza? Agora, já nas pteridófitas surge pela primeira vez os tecidos para conduzir seiva, ou seja, os tecidos de condução, ou seja, o xilema e o floema. Então, por esse motivo, nós dizemos que esses tecidos, como lembram umas traqueias, uns vasos, nós chamamos de plantas traqueófitas. Aqui surge as traqueófitas. Então, quer dizer que com isso, daqui para frente, toda a planta é traqueófita. Ou seja, só que não é a briófita, beleza? Aí nós temos, no caso, daqui para frente, todas elas serão traqueófitas. Aqui na gimnosperma, surge pela primeira vez uma semente, tá certo, da planta. Então, como a semente vai surgir aqui pela primeira vez, então com isso, aqui nós temos as plantas chamadas de espermatófitas. A palavra espermatófita vem de semente, né? Significa semente. Aí surge as espermatófitas, beleza? Aqui a parte da gimnosperma. E aqui nas angiospermas é que vai surgir as plantas com flores verdadeiras. E aí com isso nós chamamos de plantas antófitas. Então só quem são antófitas são as angiospermas, beleza? Então repeteco, grave bem. Isso aqui é muito interessante. As briófitas,
aqui nela surge o embrião pela primeira vez. Então, pelo fato de surgir o embrião pela primeira vez, nós consideramos como as plantas briófitas sejam quem? As embriófitas do reino vegetal. E com isso, toda planta que tiver nessa sequência serão também embriófitas. Ou seja, briófita, pteridófita, gimnosperma, etc. Tá bom? Agora, como aqui nas pteridófitas vai surgir pela primeira vez os tecidos para conduzir seiva, ou seja, o xilema e o floema, nós dizemos que esses tecidos lembram uma traqueia, um vaso. E aí, por esse motivo, nós chamamos de traqueófitas, ou seja, as plantas traqueófitas, pteridófita para frente, beleza? A semente vai surgir pela primeira vez a partir de quem? De gimnosperma. Então, para trás ninguém tem. Então, com isso, nós chamamos de quê? Espermatófita. E aqui, nas angiospermas, é a planta que vai ter a flor verdadeira, e aí nós temos as antófitas, beleza? Tranquilamente. Agora, detalhe, essas plantas, todas elas, apresentam um ciclo reprodutivo que nós consideramos para vocês na prova como sendo um ciclo chamado de ciclo haplodiplobionte. O que significa isso? Ciclo haplodiplobionte. É que esse ciclo, ele apresenta duas fases, uma fase haploide e uma fase diploide, beleza? Então, a haplodiplobionte. Haplodiplobionte significa isso, ou seja, vocês vão ter uma fase chamada de fase haploide, tá certo? Essa fase haploide é a fase chamada de N e a fase diploide, que é a fase de 2N cromossomo, ou seja, a fase diploide, ou seja, a fase 2N, beleza? Então, é esse que é chamado de ciclo haplodiplobionte, que muitos livros e a própria internet bota com o nome de ciclo haplonte-diplonte. O que é isso? Tem a fase haploide e a fase diploide. Agora, isso aqui é chamado nas provas, para vocês, muito na prova, metagênese, beleza? Ó, aproveite bem, isso aqui é um macetão para vocês, certo? É um macetão para caracterizar essas plantas aí para vocês, tá certo? Esse macetão, não existe livro nenhum, esse macetão, como é lançado para vocês, nem a internet. Vocês estão pegando aqui no curso Júris, exatamente esse macete, que é um macetão para nós, certo? E aí estão as dicas mais importantes para você poder entender exatamente o reino vegetal, beleza? Agora atenção, a metagênese é isso, é apresentar esse ciclo com duas fases, uma fase haploide e uma fase diploide. Essa fase diploide e a fase haploide tem nome na prova, grave bem. A fase haploide nós chamamos de gametófito, estou gravando bem os detalhes, ó. A fase haploide é chamada de gametófito e a fase diploide é chamada de esporófito. Então essas plantas se reproduzem, todas elas se reproduzem através de gametófito e esporófito. Não esquecendo o seguinte, o gametófito é a fase haploide e o esporófito é a fase diploide, beleza? Então grave bem. Então todas elas passam por esse ciclo aí, ou seja, todas essas plantas vão ter gametófito e esporófito, tá certo? Agora o detalhe, qual o detalhe da coisa? Quando eu tiver a briófita, se eu estiver analisando a planta briófita, olha o macete como é interessante para vocês. Se eu estiver analisando a briófita, aqui na briófita eu passo a ter o gametófito, ó, o gametófito como sendo a fase dominante, ou seja, a fase que vai dominar. E vou ter a fase do esporófito também, como todas elas. O esporófito vai ser para nós a fase que vai depender dela. Tá certo? Então, ou seja, aqui da briófita, gametófito domina e esporófito depende. Em outras palavras, o gametófito é a planta verdadeira. Ou seja, se eu analisar uma plantinha aqui, por exemplo, ó, vamos botar uma plantinha para você aqui. Uma planta muito conhecida nossa aqui, o musgo. Ó, o musgo é uma planta desse grupo. Pronto. A planta que mais cai na prova, então o musgo. Então, se eu estiver olhando o musgo, eu estou diante de quem? De um esporófito ou de um gametófito? De um gametófito, porque, na verdade, a planta na briófita é o gametófito. Aí ela vai produzir o alimento para o esporófito, tranquilo? Então, com isso, o esporófito vai depender de quem? Do gametófito, beleza? Com isso, nós já sabemos, no musgo, que é uma planta briófita, a fase duradoura quem é? O gametófito, e a fase transitória quem é? O esporófito, beleza? Aí isso é característica para a briófita. E a parte da pteridófita, toda planta que observar, observe bem, toda planta que eu tiver de pteridófita para frente, aí muda a coisa, ou seja, o esporófito, ele passa a ser o quê? O esporófito passa a ser a planta dominante e o gametófito passa a ser a planta transitória, certo? Ou seja, a planta que vai depender do esporófito, beleza? Então nós temos gametófito e esporófito em todas elas, já viu um detalhe, tá certo? Então atenção, se vocês entenderam bem, o musgo é uma briófita. Ora, se o musgo é uma briófita, a planta musgo, ela corresponde ao gametófito. Então ela que vai realizar a fotossíntese
para produzir o alimento para o esporófito. Então, com isso, o gametófito é duradouro e o esporófito é transitório. Tranquilo? Detalhe, da pteridófita para frente, aí muda a coisa. O esporófito passa a ser a fase qual? Dominante, e o gametófito passa a ser a fase o quê? Transitória. Então vamos ver. Vamos lá. Qual é a planta mais conhecida nossa aqui na pteridófita? Ora, a planta mais conhecida nossa aqui é a samambaia, certo? Então, se eu estiver olhando uma samambaia, eu estou olhando quem? Eu estou olhando o esporófito. Quer dizer que a planta agora passa a ser o esporófito. Se eu estiver olhando, por exemplo, a planta mais conhecida nossa gimnosperma, por exemplo, o pinheiro. O pinheiro é uma planta gimnosperma. Então, se eu estiver olhando um pinheiro, uma samambaia, eu estou dentro de quem? De um esporófito. Se eu estiver observando, por exemplo, as gramíneas, as gramíneas, capim, né, milho, arroz, trigo, né, as gramíneas, elas são monocotiledôneas. Então, se eu estiver olhando uma gramínea, eu estou olhando quem? Eu estou olhando também um esporófito. E quando eu olho as árvores, por exemplo, de um modo geral, as árvores frutíferas, por exemplo, as árvores frutíferas, elas todas são o quê? As árvores frutíferas são todas dicotiledôneas. Então, com isso, eu já sei o quê? Que eu tenho diante de quem? De um esporófito. Levaram bem? Então, qual é a grande diferença entre o gametófito e o esporófito? O gametófito é haploide, o esporófito é diploide. Mas a grande diferença qual é? Se eu tiver diante da briófita, a planta, no caso, é o gametófito, que é ela que vai fazer a fotossíntese. Então, com isso, ela produz o alimento para o esporófito. Então, o esporófito depende do gametófito. Beleza? Agora, já quando eu chego na pteridófita, aí muda a coisa. A pteridófita, a planta passa a ser o esporófito, ela vai realizar a fotossíntese, então com isso ela vai depender, ela vai produzir o alimento para o gametófito depender dela. Então com isso o gametófito passa a ser transitório a partir daqui, beleza? Agora detalhe, um pinheiro é um esporófito, uma gramínea, como milho, arroz, é um esporófito, uma árvore frutífera, como a mangueira, é o quê? Um esporófito. Quer dizer que as plantas de pteridófita para frente, todas são esporófitos, e a única planta que não é esporófito, que é exatamente a briófita, que no caso é o gametófito, beleza? E grave bem, briófita, esporófito depende do gametófito, de pteridófita para frente. Aí o gametófito passa a depender de quem? Do esporófito, beleza? Tranquilo, né? Agora vamos ver por detalhe. As plantas traqueófitas começam com as pteridófitas, beleza? As pteridófitas é que tem vaso para conduzir seiva. Então, com isso, qual o detalhe? Como as briófitas não são traqueófitas, elas não vão ter o tecido para conduzir quem? A seiva bruta e a seiva elaborada, beleza? E aí, com isso, qual o detalhe? Com isso, a briófita passa a ser uma planta como? Avascular. Não deixe de observar bem esse esquema nosso aqui, ó. Esse esquema, você vai responder quantas questões você encontrar em texto para envolver o reino plantae, beleza? Então, grave bem, aqui as briófitas passam a ser o quê? Plantas avasculares. Elas não têm o vaso de condução. Isso aqui, como ela não tem vaso para conduzir seiva, qual o detalhe? Ela não tem vaso para conduzir seiva. Quem são as seivas? A bruta, que é a água e sais minerais, e a orgânica, que é o amido, ou seja, o açúcar. Ora, uma planta que não tem vaso de condução, ela não vai conseguir repor a água que ela perde da transpiração. Por exemplo, a água que a planta tira do solo, ela perde 98% pela transpiração. Ela só vai usar 2% dessa água para produzir a fotossíntese e usar o amido como material orgânico. Praticamente, se uma planta dessa não tiver vaso de condução, o 98% da água que ela perdeu pela transpiração, ela não vai conseguir repor facilmente. Do detalhe, ela não tendo água, ela não vai ter matéria-prima para produzir o açúcar. Ora, se ela não produzir o açúcar, ela não tem como produzir o quê? A sua massa vegetal. Ora, quem é a sua massa vegetal? A sua massa vegetal quem é? Raiz, caule, folha, flores e frutos, certo? E semente também. Então, praticamente, uma planta como a briófita, já que ela é avascular, ela não tem condição de repor essa água. Os 2% que ela vai usar é muito pouco. E é para ela repor essa água que ela perdeu na transpiração, ela dependeria de os vasos de condução, que só vai aparecer na pteridófita para frente. E aí, por esse motivo, elas são plantas vasculares. E esse fato interessante, dela não ter como repor essa água perdida na transpiração, ela não tem como repor ela para produzir o açúcar, para formar sua massa vegetal. Ela não cresce. E aí elas são plantas chamadas plantas de pequeno porte. E a razão disso aí qual é? Elas são plantas pequenas, não crescem porque elas perdem a água e não tem como repor a água que ela perdeu na transpiração para produzir o amido. E ela sem amido
não produz sua massa vegetal, beleza? Isso é uma questão muito interessante também para vocês. Ela ser avascular, leva ela a ser o quê? Uma planta de pequeno porte. Agora, detalhe. Essas plantas, elas não podem perder muita água. Qual é a razão disso? Elas não têm o vaso de condução, que só aparece na frente, certo? Então, como essas plantas não têm como repor a água, essas plantas, você sabe, um ser vivo com mais sol perde mais água. Então, uma planta dessa aí, por exemplo, ela não pode ficar em lugares ensolarados. Então, com isso, elas são plantas de lugares sombreados, ou seja, você vai encontrar as briófitas em lugares bem sombreados, ou seja, bem sombreados, que é para poder não perder essa água que ela perdeu pela transpiração. Então, ela com isso vai perder menos água em lugares sombreados, beleza? Então, são plantas que eu não posso deixar no sol para evitar essa perda de água em excesso e ela não tem como repor, beleza? Então, grave bem. Então, briófitas são plantas de pequeno porte, porque elas não têm como repor a água que ela perdeu na transpiração. E elas são plantas o quê? Avascular, porque o vaso de condução para conduzir a seiva só surge a partir de quem? Das pteridófitas. Então, com isso, de pteridófita para frente, o que nós temos? As plantas chamadas como? Plantas vasculares. Aí é que vai aparecer dois tecidos importantes. Quem? Vai aparecer o xilema, daqui para frente, e o floema. Ó, esses dois tecidos é que vão ser responsáveis por quem? Pela condução das duas seivas, ou seja, o xilema conduzindo quem? A seiva chamada de seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e o floema, que vai conduzir a seiva qual? A seiva orgânica, ou seja, a seiva elaborada, beleza? E aí com isso vocês têm um macete também importante nessa condução das duas seivas, beleza? Agora vamos para lá. Ora, essas plantas que estão no quadro, vocês sabem, algumas têm flores e outras não têm flores, tranquilo? Grave bem isso aí. Então, com certeza, essas plantas aqui, pteridófitas e briófitas, você não vai encontrar flor nela, tá certo? A flor só vai aparecer aqui, ó, uma flor incompleta, porque a flor verdadeira só aparece na angiosperma, que são chamadas antófitas. Mas aqui, por exemplo, no pinheiro, nós vamos ter uma flor que não vai produzir fruto, certo? Ou seja, uma flor que não tem ovário. Então, essas plantas aqui, pteridófitas e briófitas, estas plantas, elas não vão ter flores. E aí, por esse motivo, elas são plantas conhecidas nas provas vestibulares como plantas plantas sem flores, certo? E essas plantas sem flores, elas são chamadas nas provas de criptógamas, beleza? Ó, as criptógamas, para nós, são duas plantas, que são as criptógamas avascular e as criptógamas vasculares, certo? Criptógama. Então, se ele perguntar, plantas criptógamas, são as plantas sem flores, que são briófitas e pteridófitas. Agora, dentro das criptógamas, eu posso ter as criptógamas avascular, que é briófita, e eu posso ter a criptógama vascular, que é pteridófita, beleza? Agora, daqui para frente, ó, de pteridófita para frente, aí vocês têm as plantas com flores, beleza? E essas plantas com flores é que nós vamos chamar de quê? De plantas fanerógamas. Olha os termos importantes para vocês. Esses termos são muito usados nos vestibulares, beleza? Aí vocês têm as plantas fanerógamas. Então, qual a diferença? Vamos lá. As criptógamas são plantas sem flores e as fanerógamas são plantas com flores. Qual a diferença? As criptógamas, eu posso ter a briófita e a pteridófita. Como a briófita não tem vaso de condução, aí eu chamo criptógamas avascular. E as pteridófitas, criptógama vascular. Agora, onde aparece a flor? A flor aparece aqui no pinheiro, na gimnosperma, mas é uma flor como? Aqui aparece uma flor que no caso é uma flor sem ovário, certo? Essa flor aqui não tem ovário, beleza? Então é uma flor sem ovário. A flor sem ovário, com certeza, não terá fruto. Então, com isso, eu não tenho aqui na gimnosperma um fruto, tá certo? Então, no gimnosperma, eu tenho só semente, tá certo? A semente está presente aqui. Então, por exemplo, o pinheiro, se eu analisasse aqui, por exemplo, o pinhão. Ora, o pinhão é semente ou fruto? Ora, o pinhão é a semente do pinheiro, beleza? Por quê? Porque na flor da gimnosperma, eu não tenho ovário. E é exatamente do ovário que vai surgir o quê? O fruto. Ora, consequentemente, a gimnosperma pode ter uma flor incompleta, onde o pinhão não é fruto, é semente, e aí qual é a razão? Não ter o ovário, beleza? Aí não há presença do ovário, então a coisa não tem fruto, beleza? Aí são as fanerógamas. Agora, aqui na gimnosperma vai aparecer aqui pela primeira vez o fruto, ou seja, os frutos só vão aparecer a partir da gimnosperma somente. As outras plantas não têm.
Beleza? Então, um grande macete para vocês observar. Então, grave bem. As fanerógamas, eu posso ter plantas com semente sem fruto e plantas com fruto e semente. Beleza? Aí, para nós, dentro da evolução, é muito comum ele perguntar, surge primeiro a semente ou o fruto? Ora, evolutivamente, quem surge primeiro? A semente ou o fruto? Ora, o fruto só vai surgir na angiosperma. Então, evolutivamente, quem é? Ora, se eu tiver uma questão em que ele me pede quem surgiu primeiro, a semente ou o fruto, dentro da evolução, ora, a gimnosperma surgiu antes da angiosperma. Então, com isso, a semente surgiu primeiro e o fruto depois. Então, evolutivamente, a semente surge primeiro e depois o fruto. Agora, em termos de uma planta, por exemplo, se eu analisar uma planta com fruto, quem surge primeiro? Aí, se eu analisar a planta com fruto, por exemplo, uma mangueira, se eu analisar uma mangueira, uma árvore frutífera, quem surge primeiro? A semente ou o fruto? Aí surge a semente, beleza? Ali surge a semente para poder o fruto se desenvolver, porque a semente ela vem do óvulo fecundado, e aí após a fecundação do óvulo, aí é que surge quem? O fruto desenvolvido do ovário, beleza? Mas não esqueça que só quem tem fruto é a angiosperma, onde tem a monocotiledônia e a dicotiledônia, beleza? São as duas plantas. Agora vamos observar. O que mais ele poderia botar para vocês aqui no caso? Grave bem. Se nós analisarmos aqui na evolução da planta, por exemplo, essas plantas, algumas vão depender de água, ou seja, ela só vai reproduzir se tiver água. Por exemplo, se eu analisar uma briófita, uma pteridófita, essas plantas, tanto as duas aqui, ó, tanto a briófita como a pteridófita, essas duas plantas, elas só vão se reproduzir se tiver água. Então, são plantas que dependem de água para reproduzir, beleza? Se eu tirar a foto aí também, depois para poder ver esse macete, para vocês poderem estudar bem a planta, porque dentro desse macete, vocês conseguem interpretar qualquer questão que ele envolver a botânica, beleza? Então, observe bem. As plantas briófita e pteridófita, que está aqui no esquema para vocês, elas só vão reproduzir se tiver água. Quer dizer que se não tiver água, não vai ter reprodução. Agora, já a planta, por exemplo, no caso de gimnosperma para frente, se eu analisar a gimnosperma para frente, aí são plantas que vão depender da água. Essa aqui independe, certo? Aliás, essa aqui vai independer, certo? As gimnospermas vão independer da água para a reprodução, beleza? Quer dizer que essas plantas aqui não vão precisar de água, só quem precisa, briófita e pteridófita. Então, consequentemente, o que nós vamos ver? Se eu analisar a questão ligando, no caso, a gimnosperma para frente, aí só vai ter a reprodução se formar uma estrutura, que já foi de vestibular várias vezes, chamado tubo polínico. E esse tubo polínico, ele só é formado se tiver um processo chamado para nós de polinização. Ó, a polinização é exatamente o transporte do grão de pólen para poder formar o quê? O tubo polínico. Aí quer dizer que praticamente a planta não vai mais precisar de quê? Da água para reproduzir, beleza? Então esse macete para vocês é um macete muito interessante que vocês podem encontrar ele, não no livro, você vai encontrar aqui no Júris, é um macete que vai facilitar vocês a entender o texto que envolver vegetal, beleza? Então, praticamente, grave bem. Então, só um repeteco para vocês sobre o caso aqui para vocês, do macete para vocês. Esse macete, eu até costumo dizer que é o macetão do velozão. Certo, Guilherme? Porque esse macetão aqui, só nós temos, tá certo? Então, com isso, fica fácil a prova para vocês. Então, bora repetir para vocês. Ora, as plantas verdadeiras que são? Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, como está no quadro de vocês têm no quadro exatamente o quê? A evolução das plantas. Mas essas plantas, por exemplo, vieram de onde? As briófitas surgiram de um grupo ancestral chamado de algas clorofíceas verdes. Essas algas são os ancestrais. Mas o que levou aos biólogos e cientistas a acharem que foram essas algas que originaram as briófitas? Exatamente duas coisas. O amido, que é a reserva dela e das plantas, e a clorofila alfa, presente nelas e em toda a planta. Beleza? Agora o detalhe qual é? Algumas coisas aqui fazem a diferença dessas plantas. Mas tem coisa comum. Por exemplo, todas essas plantas se reproduzem da mesma maneira. Ou seja, elas vão passar por um ciclo chamado ciclo aplodiplobionte. Ou seja, aplonte-diplonte, né? Ou seja, aplodiplobionte. Ou seja, uma fase haploide
e uma fase diploide. A fase haploide é a fase N de cromossomo e a fase diploide é a fase 2N. A fase haploide é o gametófito e a fase diploide é o esporófito. E esse processo de reprodução é que é chamado metagênese. Metagênese, que muitos vestibulares às vezes colocam com o nome de alternância de geração. Ora, por que ele bota a metagênese como sendo a alternância de geração? Porque exatamente a metagênese, ela envolve as duas fases, a fase haploide e a fase diploide, beleza? Então, com isso, nós temos exatamente o processo que reproduz a planta, tá bom? Ou seja, esse ciclo, que é muito interessante, ciclo aplonte-diplonte ou ciclo aplodiplombionte, tá certo? Aí, atenção, esse gametófito também para nós, o máximo de vocês, esse gametófito é a fase chamada fase sexuada da planta, o gametófito, beleza? E o esporófito corresponde para nós à fase assexuada da planta, beleza? Então, existem duas fases, uma sexuada e uma assexuada, ou seja, existe o gametófito e existe o esporófito. Não esquecendo que o gametófito é haploide e o esporófito é diploide, beleza? Agora, detalhe, esse caso aí, como ela passa por duas fases, uma fase que é sexuada e uma fase que é assexuada, é que vocês chamam de metagênese ou alternância de quê? De geração, beleza? Agora, vamos lá. Essas plantas têm algumas peculiaridades. Por exemplo, quando eu estou diante da briófita, que é a planta mais antiga que surgiu, há quase 500 milhões de anos atrás, então essa planta aqui, ela que é para nós, o caso do musgo, por exemplo, o musgo é que é o gametófito para nós. Ou seja, ela é que é a planta. E como ela é a planta, ela vai fazer a fotossíntese, produzir o material orgânico, o amido, e fornecer para essa parte aqui, ó, que é o esporófito. Aí quer dizer que para nós, então, na briófita, quem depende de quem? Ora, na briófita, o esporófito depende do gametófito. É a única planta que vai o esporófito depender do gametófito. É a única. Agora, quando nós chegamos na pteridófita, como exemplo, a samambaia, que é a mais conhecida planta desse grupo, o esporófito passa a fazer a fotossíntese. Então, com isso, ele passa a produzir a matéria orgânica e fornecer para quem? Para o gametófito. Então, daqui para frente vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, o esporófito passa a ser o dominante e o gametófito o transitório. Então, com isso, o que vai acontecer? O gametófito passa a depender de quem? Do esporófito. Aonde? Na pteridófita, na gimnosperma e na angiosperma. Beleza? É outro detalhe interessante. Agora vamos lá. As briófitas, você viu, aqui surge o embrião pela primeira vez, certo? O embrião. Mas os vasos de condução só surgem na pteridófita. Aí eu chamo de traqueófita. Então, como aqui surge os vasos de condução, quem são os vasos de condução? Os vasos de condução são o xilema, os tecidos xilema e floema, sendo que o xilema é formado pelos vasos, chamados lenhosos, e o floema formado pelos vasos, chamados liberianos, beleza? Ora, esses vasos, eles lembram uma traqueia. Aí daí nós chamamos de plantas o quê? Traqueófita. Então, onde que vai surgir? Pteridófita para frente. Aí quem vai ter? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Bem, aí com certeza isso vai levar a essas plantas serem maiores. Por exemplo, uma briófita. Uma briófita, ela não tem esses vasos. Aí nós voltamos bem aqui para vocês, ó. As briófitas são plantas do quê? Avasculares. O que é isso? Essas plantas não possuem os vasos de condução. Então elas não têm como conduzir o quê? Nem seiva bruta e nem seiva o quê? Elaborada. Beleza? E aí, consequentemente, como elas são plantas que não têm vaso de condução, nós vamos ser chamados de quê? Avasculares. E aí o detalhe, por que elas não tendo vaso de condução? Elas vão ficar pequenas. Aí que eles botam na prova. Plantas de pequeno porte. Ora, qual é a razão? A planta, ela depende de duas matérias-primas para realizar a fotossíntese. Quem é? Depende do gás carbônico atmosférico e depende da água do solo. Só que se não tiver água, não vai ter o amido. Ora, que é um amido? É o alimento da planta. Esse amido é que a planta vai usar para quê? Para produzir sua massa vegetal. Quem é a sua massa vegetal? Raiz, caule, folha, flores, frutos e semente. Consequentemente, se não tiver amido, não vai ter essa massa. Ora, e aí o que tem a ver o amido com a água? Ora, a água vai servir para poder produzir o amido. Aí, como o amido é seiva elaborada, não tem condução de seiva rápida para essas partes aí poder se desenvolver. E um detalhe também, se não tiver água, também não tem o amido, então a planta não cresce, tá certo? E o detalhe qual é? A falta da água entra onde? A planta, de toda a água que ela tirar do solo,
ela usa só 2% para produzir o amido. Ora, e esse resto de água, para onde é que vai? Ela perde pela transpiração, que foi a questão do Enem do ano passado. Ora, a água é perdida principalmente pela transpiração, 98%. Ora, ela só vai usar 2%. Esses 2% é muito pouco, mas se ela repor rápido essa água que ela perdeu, ela consegue armazenar o amido. E aí, para ela poder repor essa água, ela vai usar os vasos liberianos do floema e os vasos lenhosos do xilema. Ora, os vasos do xilema, quem é? Os vasos que conduzem à seiva bruta. Quem é a seiva bruta? Água e sais minerais. Ora, se não tem um vaso, ela vai perder seu horror de água e não vai ter como fazer o quê? Ela não vai ter como recuperar essa água. E aí, ela não recuperando essa água, ela produz menos amido e produzindo menos amido, ela consequentemente vai fazer o quê? Produzindo menos amido, ela vai ter como não produzir o quê? Os órgãos vegetais, ou seja, não vai ter uma raiz desenvolvida, bem desenvolvida, nem caules bem robustos, nem folhas, nem flores e assim por diante. Então, com isso, a planta não cresce e você chama de planta de pequeno porte, beleza? Isso tudo causado por quem? Pela falta dos vasos de condução de seiva bruta, que não tem nem seiva bruta, nem seiva elaborada, tem, mas não conduzida por um vaso. E aí, com isso, não tem reposição rápida, beleza? Essa é a grande razão delas ficarem pequenas. Agora, como a transpiração ela vai perder essa água muito em abundância, ora, uma planta como o briófita, eu não posso colocar onde? Eu não posso colocar em locais ensolarados, porque quanto mais sol ela pegar, mais ela perde água e menos ela vai ter amido. Então essas plantas eu devo deixar como? Em plantas de lugares sombreados, beleza? Tá bom? Grave bem esse detalhe. Agora, de pteridófita para frente não vão crescer, tá certo? Agora atenção, a briófita e a pteridófita, elas são plantas que vão depender da água. Quer dizer que se não tiver água, não vai ter o encontro dos gametas, ou seja, não terá fecundação, tá certo? E aí, grave bem, então são plantas que dependem de água. E a água é fundamental muito para as briófitas. Então, com isso, eu já sei que essas plantas, tanto briófitas como pteridófitas, elas são plantas de lugares o quê? Lugares úmidos, principalmente úmidos e sombreados, beleza? Úmidos para ter água para a fecundação dos gametas, e sombreado, principalmente para as briófitas, não perderem água. E, no caso, como as briófitas são de planta de lugar úmido, porque vai encontrar os gametas na água para ter fecundação, e sombreados para não perder água, essas plantas, muitas vezes no vestibular, a planta briófita, ela é muito conhecida em provas como plantas anfíbia, ou seja, é como se fosse um sapo para nós, tá certo? Quer dizer, para nós, a briófita é como se fosse um sapo, um anfíbio, porque o sapo, ele vive na terra, mas quando ele quer reproduzir, o que ele faz? Vai para a água para poder ocorrer a fecundação dos gametas. Então, a mesma coisa, uma planta como briófita, ela depende totalmente da água para que haja fecundação. E como ela não pode perder água, como o sapo também não pode, elas são de lugares sombreados, nós dizemos que elas são as plantas anfíbia do mundo vegetal. Beleza? Pronto. Agora vamos para frente. Agora, grave bem, as plantas, por exemplo, plantas que não têm flores, tá certo? E no mundo vegetal, nós chamamos de criptógamas. Só que nós temos duas criptógamas. Nós temos a criptógama avascular, que é a briófita, e temos a criptógama vascular, que é a pteridófita. Agora, as plantas com flores, você chama como? Fanerógamas. As fanerógamas, grave bem, fanerógamas, essas plantas fanerógamas são as plantas com flores, e aí eu posso ter duas, gimnosperma e angiosperma, com um detalhe, grave bem. No caso aí, a gimnosperma tem uma flor, mas ela tem uma flor sem ovário. Ora, se ela tem uma flor sem ovário, é do ovário que surge o fruto. Então, como surge o fruto aqui, eu só posso ter fruto se a planta tiver ovário. E onde é que aparece o ovário? Na flor verdadeira, certo? Ou seja, quem é? As angiospermas. Então, as únicas plantas que têm fruto, quem são? As angiospermas, no caso, as monocotiledôneas, como milho, arroz, trigo, etc., que são as gramíneas, e as dicotiledôneas, onde estão as árvores, o quê? Frutíferas. E aí vocês têm as plantas mais evoluídas, ou seja, as plantas mais evoluídas são exatamente quem? As plantas angiosperma. Apesar de elas serem as plantas mais o quê? Mais recentes, né? E também elas apresentam também para nós a maior biodiversidade, certo? A maior biodiversidade quem tem? As angiospermas, principalmente pela presença de quê? Dos frutos,
beleza? Que é questão também de prova que ele usa muito. Por que que as angiospermas são as plantas que apresentam a maior biodiversidade? Exatamente pela presença dos frutos que protegem a semente, beleza? Tá bom? Tranquilo? Bem, então vamos para frente agora. Agora, no caso aí, vocês têm uma pincelada geral para vocês, onde você pode, dentro da evolução da planta, já saber que as plantas têm essa evolução e com detalhes importantes. Por exemplo, essas plantas são embriófitas, como todas elas são, traqueófitas só de pteridófita para frente e espermatófita só de gimnosperma para frente, tá certo? Ó, por exemplo, o pinhão. O pinhão, ele é a semente do pinheiro, então ele não é fruto, certo? Porque não tem ovário. Mas nós temos também na prova a pinha. Quando ele usar para vocês a pinha se refere à flor, não esqueçam, a flor do pinheiro, certo? Que é uma flor sem ovário. E já o pinhão corresponde a quem? A semente do pinheiro fêmea. Pronto, então baseado em cima disso aqui, é que nós podemos estudar as plantas agora, tá certo? Beleza? Então vamos embora ver aqui o seguinte, aqui nós vamos começar para vocês conhecer exatamente o ciclo das briófitas, como seria o ciclo da briófita, tá certo? Ora, o ciclo da briófita, mais uma vez, não se esqueçam, ele apresenta duas fases, o gametófito e o esporófito, certo? Como toda planta tem. Toda planta tem gametófito e esporófito. Há apenas uma diferença. Na briófita, quem é a planta? Exatamente quem? O gametófito. Vamos considerar fosse um musgo, tá certo? O musgo, por exemplo. Ora, se eu pegar um musgo, já bem, ele tem mais ou menos este aspecto aqui, ó. Ele apresenta uma hastezinha aqui assim, tá certo? Aqui estão os rizóides. Outra coisa interessante, os rizóides aparecem somente em briófitas, beleza? São os rudimentos de raiz. Porque de pteridófito para frente, você já vai ter raiz verdadeira, caule verdadeiro, folha verdadeira, certo? Agora detalhe, grave bem. A planta briófita, ela tem mais ou menos este aspecto aqui, ó. Uma briófita, como um musgo, ele tem mais ou menos este aspecto aqui, ó. Beleza? Ó, mais ou menos isso aqui. Então essa plantinha aqui seria para nós um musgo, ó, mais ou menos. Essa parte aqui é que é o verde da planta. Então com isso eu tenho o gametófito aqui. Ora, aqui está o gametófito, certo? E essa haste aqui é que seria para nós quem? O esporófito. Agora olha os detalhes como vai ser feita essa reprodução, beleza? Ó, então aqui é a plantinha, esse aqui é o musgo aqui, ó, no desenho, certo? Aparece muito nos vestibulares, você vai olhar na internet esse desenho aí, se você clicar na internet, vai olhar ele bastante lá, certo? Então essa aqui é a plantinha. Ora, o gametófito, você já sabe, o gametófito é N, e o esporófito, 2N, certo? Grave bem. Essa hastezinha bem aqui, ela vai ter na terminação dela uma cápsula. Ó, essa cápsula, bem aqui, é a terminação da haste, que é o esporófito. E bem aqui, mais ou menos, aparece uma espécie de um dedalzinho chamado calíptra. Bem aqui, ó, a calíptra presente, bem nessa parte aí. Que eu quero, no final da reprodução da briófita, você me dizer exatamente, analisando comigo, exatamente quem são a haploide dessas fases aí para vocês. Beleza? Grave bem. Então eu estou dentro aqui de um musgo, esse musgo vai se reproduzir, certo? O que acontece? Aqui nessa cápsula, ó, dentro dessa cápsula, vai ocorrer uma meiose, tá certo? Essa meiose aqui é uma meiose que vai produzir esporos, beleza? Ela vai produzir os esporos da planta, tá certo? Ora, então vocês sabem, quando eu tenho meiose, sempre eu reduzo o número de cromossomo. Ora, a cápsula aqui, ela está aqui pertencendo ao esporófito. Ora, se a cápsula pertence ao esporófito, com certeza a cápsula ela é 2N também. Vamos gravando bem, ó. A cápsula pertence ao esporófito, como o esporófito é 2N, ela também é 2N. A meiose vai ocorrer aqui nela. A meiose ocorrendo nela vai formar esporo. E essa meiose é chamada meiose espórica. Não é como a nossa. A nossa meiose produz gametas. A nossa é gamética. A nossa meiose é gamética. A já da plantinha aqui, não, é espórica porque ela produz esporo. Então, toda vez que ocorre meiose, nós vamos ter a redução do número de cromossomo. Tá certo? Então, com isso, se eu tenho aqui a cápsula 2N e ela sofreu meiose espórica, ora, o esporo vai ser N. Observe bem o ciclo de reprodução da briófita, que é muito interessante. Tá certo? Ele está em vários vestibulares do Brasil, certo? O EMA, ENEM, o ERJ, FUVEST, né? As grandes provas, certo? E na internet está cheio também desse desenho lá. Ora, o que vai acontecer? A meiose espórica ocorreu na cápsula. A cápsula é 2N, então com isso o esporo vai ser como? N.
Esse esporo, você sabe, a planta briófita e pteridófita são plantas de lugares úmidos. Ora, então o que vai acontecer? Esse esporo vai cair no solo úmido, grave bem, e no solo úmido, esse esporo germina, certo? Aí no solo úmido, o esporo germina. E o esporo, ao germinar, ele produz o gametófito. Ora, se ele está vindo do gametófito, grave bem, se o esporo origina o gametófito e o esporo é N, com certeza o gametófito também é haploide, beleza? Grave bem. Agora, esse gametófito, grave bem, eu posso chamar ele, também nas provas, de protonema, o nome deles, ó, protonema, o nome dessa estrutura. Bem, e essa parte aí é a parte sexuada, hein, grave bem. Aí detalhe, nós temos dois gametófitos, nós temos o gametófito masculino e nós temos o gametófito feminino. Então, com isso, o protonema, ele é dioico. O que é isso? Ele tem os sexos separados. Existe o gametófito macho e o fêmea. Vamos representar assim. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, o gametófito, por exemplo, se ele fosse aqui o gametófito, por exemplo, feminino, e esse aqui fosse o gametófito masculino. Pronto. Ó, esse fosse o masculino, esse fosse o masculino e esse feminino. Ora, é claro que esse aqui produzirá o gameta feminino e esse o masculino, certo? E eles têm um sexo separado. O gametófito da briófita tem um nome na prova. Ele é chamado protonema. E esse protonema, eu posso ter o macho e a fêmea. Por esse motivo, tem os sexos separados. E como tem os sexos separados, eu chamo de quê? Dioico. Lá vai. No feminino, que é esse aqui, ó, nós temos uma estrutura que lembra mais ou menos um jarro. Aqui assim, ó, certo? Esta estrutura tem um nome na prova. Ela é chamada na prova arquegônio. Olha o nome dela, ó, arquegônio. E o arquegônio, como ele é o gametófito feminino, eu já sei que ele também é N, ó, haploide. E aqui dentro dele é que vai estar o gametinha. Esse gametinha aqui é que é chamado para nós de ósfera. A ósfera está dentro do arquegônio. Então, com isso, a ósfera, como está dentro do arquegônio, e ela também é haploide, o arquegônio, então a ósfera também é o quê? N, haploide também. Está aqui ele dentro. Agora, o masculino. O masculino tem uma estrutura que é chamado para nós na prova anterídeo. O anterídeo. Ó, o anterídeo, ele também é N, certo? E atenção, esse anterídeo é que produz o quê? Produz os gametinhas com dois flagelinhos nele, ó, mais ou menos assim, ó. Dois flagelinhos. Esses gametinhas são chamados de anterozoides, beleza? Anterozoides. E esses anterozoides também são N, haploides. Sabe por quê? Porque os gametas vegetais, eles dois aqui, ó, são os gametas, são originados por mitose. E aí mantém o mesmo número que estão aqui no anterídeo e no arquegônio. Beleza? Pronto. Bem, mas nós aprendemos que essa planta depende de água ou não depende de água? Depende de água. Então, como é que esse anterozoide vai pegar essa ósfera aqui dentro? Ele vai depender de quem? De água. Aí que entra a água para eles. Então, esses anterozoides vão nadar, ó. Vão nadar aqui, ó. Eles vão nadar nessa água para entrar dentro de quem? Do arquegônio, para vir aqui, ó. Eles vão entrar aqui para fazer, sabe o quê? Para eles fecundarem quem? A ósfera. Beleza? E na fecundação da ósfera se forma quem? O zigoto. E o zigoto passa a ser como? 2N. Porque pegou N de quem? Pegou N do anterozoide e N da ósfera. Então N mais N dá o quê? 2N, né, Guilherme? E aí com isso nós temos um macetão para vocês. E aí o zigoto, doutor, ó, formou-se o zigoto. E o zigoto vai sofrer mitoses, tá certo? Para se desenvolver e formar quem? O novo esporófito, tá certo? E daqui do arquegônio, ó, daqui o arquegônio, ele se desenvolve originando quem? O gametófito. Pronto. Esse aqui é o ciclo de reprodução de uma plantinha dessa. Tranquilo? Agora, Guilherme, olha como é fácil. Se eu dissesse assim, ó, um musgo apresenta 2N igual a 10 cromossomos. Ó, 2N igual a 10 cromossomos. Ora, e ele me perguntasse tudo isso aqui, quantos cromossomos eu deverei encontrar em cada estrutura dessa aí? É fácil. Ora, se o musgo tem 2N igual a 10,
O musgo é a planta. A planta quem é? Gametófito, certo? Então, se o musgo tem 2N igual a 10 cromossomos, o 10 está aqui, não está? Que é N. Ele é a planta, o gametófito. Ora, então, se ele tem 2N igual a 10, aliás, se o musgo tem N igual a 10, então, com certeza, o esporófito tem quanto? Tem 20. Quanto tem na cápsula? 20. A calíptra é um restinho, sabe de quem? Do arquegônio. Ora, se o arquegônio originou a calíptra bem aqui na ponta, que é um restinho dela, então a calíptra é o quê? É N e vai ter quantos? Vai ter 10. Quanto vai ter no esporo? Hein? 10. Quanto vai ter no gametófito? 10. No protonema? 10. Quanto vai ter no anterídeo? 10. Quantos vai ter no anterozoide? 10. No arquegônio? Quantos? 10. Na osfera? 10. No zigoto? 20. No esporófito? 20. E aqui no rizoide? Essa aqui o livro não bota. O rizoide, sabe o que é? O rizoide é isso aqui, ó. É um órgão. Por exemplo, o rizoide é a raiz dessa planta. Grave bem. Como o rizoide é a raiz da planta, nunca esqueço. O órgão da planta, ele sempre tem a mesma ploidia, ele tem sempre a mesma ploidia de quem? Ele tem sempre a mesma ploidia da planta. Ora, quem é a planta aqui? A planta é o musgo, não é isso? Se a planta é o musgo, qual o detalhe? Se a planta é o musgo, ela é haploide. Então, se o rizoide é um órgão dela, o rizoide também é o quê? O rizoide também é N, certo? Beleza? Então, com isso, o rizoide vai ter quanto? 10 também. Então, feras, com isso vocês têm exatamente uma das aulas mais importantes da biologia para vocês, certo? Quer dizer que aí é só aplicar para vocês. Então, grave bem. Então, esse é o ciclo de reprodução de uma briófita, né? Uma briófita que é uma das plantas que surgiram pela primeira vez, certo? E essas são as plantas mais antigas que nós temos. E aí vocês têm na mão exatamente o ciclo da planta briófita, usando para vocês o musgo, certo? Ou seja, uma das plantas mais antigas que nós temos, surgiu quase há 500 milhões de anos atrás, beleza? Então, com isso, nós temos para vocês um dos macetes mais interessantes. E aproveite bastante, né? Pode tirar foto também, né? Gravar, né? Que vocês tenham na mão, uma das questões que tira muito concorrente. Se vocês pegarem a concorrência, ou você sabe que não se tira concorrente com questões elementares, né? Mas aqui vocês estão diante de uma das questões que vocês podem tirar muita gente no vestibular, certo? Porque vocês sabem que, por exemplo, se você chegar em qualquer lugar do Brasil, você vai ver que praticamente o que mais os alunos ficam a desejar é na botânica, ou seja, planta. Quase ninguém conhece plantas por aí, certo? E aí com isso vocês têm na mão uma das questões para fazer diferença no vestibular. Com isso vocês podem tirar muito concorrente, tá certo? É claro que nós temos questões que a gente sabe que não tira concorrente. A gente sabe que cai no vestibular, mas a concorrência não vai tirar porque todo aluno que está estudando conhece aquela questão, não é não? Então, praticamente, você pergunta, Veloso, organelas celulares, cai no vestibular? Cai muito. Cai em função de um ribossomo, de um complexo golgiense, de um retículo endoplasmático, de uma mitocôndria, né? De um cloroplasto, tudo cai. Mas acontece que são questões muito elementares, nós sabemos que praticamente não vai fazer diferença, porque os alunos que estão estudando vão saber a função de uma organela dessa. Mas um caso desse aqui, não. Aqui faz diferença, Guilherme, porque são questões menos elementares, né, Guilherme? São questões que faz diferença e você sabendo, você praticamente vai responder a questão e muitos não vão, certo? Aí que se faz a diferença na concorrência, tá certo? Concorrência é isso. Concorrência é você dizer, Veloso, eu vou encontrar 300 alunos em medicina por uma vaga, 300 por CFO, né? Isso aí não é problema, porque se o aluno estiver estudando, ele vai passar, né, Guilherme? Vai passar e vai tirar o concorrente que menos sabe. E nós só podemos fazer isso aí conhecendo assuntos que não são tão elementares, né? E eu tenho certeza que vocês, com esse assunto, vão conseguir entender realmente o que é o reino vegetal, tá bom? Então, feras, com isso, mais um macete para vocês, oferecido pelo curso Júris para vocês, tá certo? E aí, com isso, eu espero que vocês consigam realmente resolver qualquer questão que apareça para vocês desse assunto, beleza? E aí, obrigado pela atenção de vocês, tá certo? E aguardo vocês para a próxima aula, beleza? Tranquilo?